Bom, e segunda-feira, amanhã, 8 de agosto, marca oficialmente a data de conscientização sobre o colesterol. O Dia Nacional de Prevenção e Controle do Colesterol alerta para essa condição que pode resultar em uma das principais causas de morte aqui no Brasil, que são as doenças cardiovasculares. Para falar sobre a necessidade de prevenção, vamos conversar a partir de agora ao vivo com o cardiologista, presidente do INCOR, chefe da cardiologia do Hospital Sírio-Libanês, nosso colega aqui de CNN, apresentador dos Sinais Vitais, Dr. Roberto Calil. Bem-vindo. Boa tarde. Roberto, boa tarde a todos. Doutor, eu queria começar te ouvindo sobre o colesterol. A gente sabe que o colesterol é, sim, muito importante para o nosso organismo e até nos últimos anos tem sido discutido muito se, de fato, colesterol alto é um problema se a gente observar outras taxas também, fizer outros exames também importantes. Como controlar o colesterol e quando que ele, de fato, passa dos limites? A ciência descobriu coisas novas em relação ao colesterol? Bom, isso já é sabido. Primeiro, o colesterol no sangue tem suas utilidades, inclusive participa na formação de alguns hormônios, como testosterona, cortisol e algumas vitaminas. Então, ele é útil para o organismo. Agora, o colesterol em excesso é sabido que ele faz mal para as artérias, né? No caso, as doenças cardiovasculares, nós temos as principais, o infarto e o acidente vascular cerebral. Para você ter uma ideia, quase 20 milhões de pessoas morrem por ano dessas duas doenças. E no Brasil, milhares, centenas de milhares por ano morrem da doença cardiovascular. Portanto, o colesterol é um fator de risco isolado, sim. É importante o controle do colesterol. Colesterol alto, principalmente o LDL colesterol, que é chamado colesterol ruim, ele agride as artérias, aumentando em muito a chance de você ter um infarto ou ter um acidente vascular cerebral. Isso não há discussão. O colesterol tem que ser tratado a níveis adequados. E um dos principais alertas, doutor, dessa campanha também é que o colesterol alto muitas vezes não traz sintomas. Como é que deve ser feito o diagnóstico? Como prevenir? Primeiro, é o que você falou. O diagnóstico do colesterol é no sangue, com coleta de sangue. Então, você faz no sangue. O colesterol alto ele não causa sintomas. Claro que as consequências do colesterol, como o infarto, por exemplo, causam sintomas. Mas sua pergunta, o colesterol não alto, você pode ter o colesterol muito alto e você não vai sentir absolutamente nada. Quando você vai fazer o teste no sangue, com essas coletas, você, obviamente, numa avaliação clínica de rotina, principalmente as famílias, sabidamente que o pai, a mãe, o avô, quer dizer, os familiares têm colesterol alto, essas pessoas têm que, de uma maneira muito mais, até na adolescência e mais jovens, têm que fazer o controle do colesterol, para ver qual é o seu nível de colesterol. Então é no sangue, é silencioso. E quais os principais fatores de risco, doutor, para o colesterol alto? Bom, primeiro é o fator hereditário. As pessoas têm a ter colesterol alto e uma produção no fígado, então você só vai combater com o uso de medicação. E dietas. Então, por exemplo, a dieta é importante para o controle do colesterol, o exercício físico, né? Então, essas duas, vamos supor, medidas, o exercício físico e a dieta já ajudam bastante no controle do colesterol, né? Agora, o fator hereditário você não consegue controlar. Então, você vai amenizar com a dieta e com o exercício e o uso de medicação. O que não pode é ter colesterol acima do valor normal. Mas sempre precisa ser medicado, doutor, o colesterol alto? Ou dá para reverter muitas vezes com dieta e exercício? Muitas vezes com dieta e exercício, por exemplo, se eu sou uma pessoa saudável, eu não tenho nenhum fator de risco, né, para doença coronária. Outros fatores, por exemplo, sou tabagista, diabético, hipertenso, mas pessoa saudável que tem colesterol alto. Evidentemente, a primeira conduta vai ser você ter uma orientação dieta e exercício, para com essas medidas, durante alguns meses, ver se teve impacto no nível de colesterol. Evidentemente, se você toma essas medidas com cautela, exercício, dieta, após alguns meses, 6 meses, por exemplo, e você, de novo, é uma pessoa saudável, e você não tem resultado, aí sim, você, com orientação médica, pode usar algumas medicações. E crianças, doutor, também podem apresentar colesterol alto? Podem. Tem a chamada hipercolesterolemia familiar, que é uma
mais séria, níveis de colesterol maiores, então os familiares todos vão ter esse colesterol mais alto. As crianças, normalmente, se preconiza a dosagem do colesterol após 2 anos de idade. Tá em certo. casos... Sim, doutor, obrigada. Nós conversamos com o cardiologista, presidente do INCOR, apresentador dos Sinais Vitais aqui na CNN, doutor Roberto Calil Filho. Muito obrigada pela entrevista. Bom trabalho, doutor. Até mais. Obrigado. Boa tarde a todos.